Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a nossa aula vai ser sobre um tema que eu gosto muito, que são as reações químicas. Então, para começar aqui, gente, vamos com um pense e responda. Vocês sabem qual é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Vocês já vão entender. Então aqui, ó, os fenômenos físicos são o quê? São transformações físicas que ocorrem sem que se formem ali novas substâncias. Ou seja, as substâncias continuam a ser elas mesmas, podendo estar o quê? Mais divididas ou ter ali simplesmente mudado ali de estado físico. Né? Então, por exemplo, aqui esse sorvete que derrete, gente, ele não deixa de ser sorvete, gente. Ele só vai estar o quê? Derretido. A mesma coisa com o papel rasgado e também com essa taça aí que se quebra. E aí nós temos os fenômenos químicos. Então, os fenômenos químicos o quê, gente? São características que só podem ser observadas quando uma substância passa por quê? Por uma transformação química. Quando a sua composição ela é alterada e há o quê? A criação de uma nova substância. Então, por exemplo, aqui, ó, na fotossíntese, né? Então, tem toda uma reação aqui que ocorre, né, para que haja o quê? A produção de energia para a planta. Por exemplo, aqui, ó, nesse fósforo que se queima, ocorreu uma reação de combustão, né? Então, aqui a gente teve mudanças, né, aqui na substância. E, por último, aqui, olha que linda essa carne, gente. A gente coloca a carne crua e o processo de cozimento vai ser relacionado a diversas transformações químicas. E agora, gente, para a gente trabalhar um pouco mais essa questão das reações químicas, nós vamos ali para um vídeo ali de laboratório. Então, a reatividade, gente, vai ser a propriedade química que mede a facilidade e a velocidade com que uma substância reage quimicamente com outra. Então, substâncias altamente reativas vão participar de reações químicas de forma intensa e, às vezes, também um pouco perigosa. Então, a reatividade, gente, é a capacidade dos reagentes, né, de reagirem ali um com o outro. Então, tem alguns tipos de substâncias que vai ter uma reatividade maior, né? Por exemplo, se a gente colocar o sódio metálico na água, ele vai ocorrer uma reação bem forte, né, e meio explosiva. Já a utilização de gases nobres, por exemplo, você pode colocar ali com qualquer substância que ela não vai reagir. Então, ela vai ter uma baixa reatividade. A mesma coisa, gente, pode acontecer aqui em relação à velocidade, né, das reações. Então, a velocidade da reação, ela pode variar de acordo com alguns fatores, né? Isso aí já é o tema para uma outra aula. Mas a gente pode ter um aumento ou a diminuição da velocidade relacionada à diminuição ou ao aumento ali da temperatura, à concentração, à pressão, à superfície de contato, a utilização de luz e também de eletricidade e a presença ali de catalisadores. A nossa primeira aqui, ó, propriedade, né? Nossa segunda propriedade é a combustibilidade. Então, a gente falou sobre a reatividade, agora a gente vai falar um pouco aqui da combustibilidade. Então, a combustibilidade é a propriedade química que define a capacidade ali de uma substância de reagir ali com o oxigênio do ar, liberando energia térmica, né, em forma ali de calor, e também a energia luminosa, que é a chama que a gente vê. Né? Então, essa reação ali chamada de combustão, ela pode ser rápida, né, como no caso de explosões, ou então mais lenta, no caso ali da queima da lenha, como a gente está vendo. E tem alguns materiais que são mais inflamáveis, por exemplo, o papel, a madeira, a gasolina e o tecido, né? Então, eles são altamente inflamáveis. E aí a gente tem outros materiais que não são inflamáveis, né? Por exemplo, a pedra. Alguém já viu pedra pegando fogo, gente? Nunca viram porque pedra não pega fogo. Assim como a borracha, né? O vidro depois ele explode dependendo da temperatura e o metal também precisa de uma temperatura de mais de 1000 graus ali para ele começar a derreter. Então, esses materiais não são inflamáveis. E agora vamos para o nosso experimento. Então, o nosso experimento chama comprimido do fogo. Mas antes da gente realizar esse experimento, a gente precisa colocar aqui os nossos EPIs. Então, primeiro, vou prender aqui o meu cabelo. Então, sempre quando for fazer qualquer tipo de reação, gente, tem que ter todos os cuidados,
não façam esses experimentos em casa, né? Façam somente na presença de algum adulto, né, que saiba manipular esse tipo de substâncias, tá, gente? Vou colocar aqui os meus óculos, coloquei a minha luva, vamos fazer aqui o nosso experimento do comprimido do fogo. Então, a gente vai usar aqui o permanganato de potássio, né? Então, ele é um comprimido que é utilizado ali para tratamento ali da catapora, por exemplo. Então, a gente vai colocar aqui um pouquinho do permanganato. E agora, gente, vai vir a cereja do bolo. Então, por exemplo, imaginem vocês foram participar lá do Largados e Pelados. Alguém já assistiu esse programa? E chegou lá, né, no programa vocês precisam o quê, gente? Fazer uma chama, fazer uma fogueira. Caso eu fosse, que eu acho muito difícil, eu levaria exatamente isso. Eu levaria o permanganato mais a glicerina. Então, quando a gente une essas duas substâncias, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a realização aqui de uma chama. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho da glicerina e vocês já vão ver o que vai acontecer. Enquanto essa reação aqui não acontece, gente, eu vou explicando o que acontece, tá? Sua explicação. Opa! Já começou aqui a nossa combustão, nossa rapidinha combustão. Então, ela vai ter o quê? A liberação. Viram? Então, a gente teve uma combustão bem rápida aqui. Se a gente tivesse colocado um papel, alguma coisa aqui que fosse inflamável, a gente conseguiria produzir a nossa fogueira. Então, vamos entender aqui o que aconteceu. Então, a glicerina vai atuar como um combustível e ela vai ser oxidada. Ou seja, gente, ela vai perder ali os elétrons e vai se transformar principalmente em dióxido de carbono, que é o CO2, e também em água. O permanganato de potássio vai funcionar ali como um agente oxidante, ou seja, é ele que vai aceitar ali os elétrons da glicerina e vai ser reduzido, né, em íon manganês e vai se transformar em um óxido de manganês. Então essa daí, gente, é a reação que acontece. E aí vai ter essa transferência ali de elétrons e ela vai ocorrer de forma muito intensa, né, e vai ter uma liberação imediata de calor. E esse calor gerado ele é tão grande que essa mistura vai entrar em combustão espontânea, produzindo ali chama e também fumaça, mesmo sem o uso de fósforos e isqueiros. Então, essa foi o nosso experimento ali do comprimido do fogo. A nossa próxima propriedade química ali da matéria é a oxidação. Então, vamos entender como que a oxidação ocorre. Então, a oxidação é um processo onde o átomo, ou o íon, ou a molécula vai o quê? Ela vai perder elétrons ali durante a reação química, como a gente viu na reação anterior. Embora frequentemente ela esteja associada ali à presença de oxigênio, por isso do nome, né, oxidação, oxigênio, a oxidação ela pode também ocorrer sem a presença do oxigênio. E a oxidação ela sempre vai estar ligada à redução. Então, sempre alguém vai doar ali os elétrons e alguém vai perder esses elétrons, tá, gente? Então, ela está ligada ali à redução. Então, essa substância ali, ó, como vocês estão vendo nessa figura, a gente tem o agente redutor, o agente A. E ele vai estar o quê? Perdendo elétrons, então ele vai estar ali doando ali esses elétrons ali para o agente oxidante, que é a substância B. Então, a gente vai ter essa doação ali dos elétrons, então o agente redutor A, ele vai perder elétrons e o agente B vai receber esses elétrons, então ele vai ser reduzido. Então, essa é uma reação de oxidação. E aí, gente, a reação de oxidação ela ocorre em diversas situações. Por exemplo, ali durante a respiração celular. Então, para que todos nós sobrevivamos, né, a gente precisa respirar. E durante esse processo da respiração celular, ocorre a oxidação, né, essa doação ali de elétrons. A combustão ali de combustíveis, né, como a gente acabou de ver aqui no nosso comprimido pegando fogo, então também teve uma reação de oxidação. A formação ali da ferrugem, né, então vocês estão vendo aí também na imagem, né, aí um pier, né, onde esse metal ele foi corroído. Então a questão da ferrugem também é uma reação de oxidação. Para que haja ali o funcionamento das pilhas e das baterias, né, vai acontecer ali uma
uma reação redox, né, que é reação de oxidação, redução, e também para que haja a digestão dos nossos alimentos, né, quando a gente come alguma coisa. Além da oxidação das frutas, né? Então alguém já viu aí acontecendo o que, gente? A gente pega ali a maçã, aí a gente corta a maçã e depois de um tempo o que acontece com ela? Ela escurece. Então isso também é um processo de oxidação. Então vamos agora para o nosso experimento. E essa experiência, gente, ela chama água furiosa. Daqui a pouco vocês já vão entender por quê. Então aqui, para que a gente consiga realizá-la, a gente vai colocar aqui o hidróxido de sódio, a soda cáustica. Então aqui tem aproximadamente 4 ml. E a gente também vai colocar aqui a glicose. Então tem 6 gramas aqui de glicose. Então vamos deixar elas solubilizarem aqui nas reações. Vamos adicionar aqui o nosso Erlenmeyer. Temos aqui o nosso hidróxido de sódio. Vamos adicionar aqui a nossa solução de glicose. E agora, gente, para deixar essa reação muito mais interessante, vamos aqui adicionar o azul de metileno. Vamos mexer um pouco essa solução. Estão prontos para ver essa mágica acontecer, ó? Olha só o que aconteceu, gente. Então, a nossa solução ela estava azul escura e aí a gente deixou ela um pouquinho em repouso, ela ficou o quê? Ela ficou transparente. Por isso que a gente chama ela de água furiosa, ó. À medida que a gente chacoalha ela, deixa ela bem nervosa, ela vai ficar azulada. E quando a gente deixa ela em repouso, ela vai ficando incolor. Vamos entender por que isso acontece, gente. Então, nessa forma reduzida azul, ó, então a gente está aqui com ela incolor. Em presença ali da glicose, que vai ser o quê? Ele vai ser um agente redutor. O azul de metileno ele vai ser reduzido a uma forma incolor chamado leucoazul de metileno. E o azul de metileno, né, ele vai ser reduzido. Lembra daquela reação que a gente falou de oxidação? Então, ele vai ganhar elétrons. Enquanto ali a glicose, ela vai o quê? Ela vai ser oxidada. Então, ela vai perder elétrons. E vai formar ali o leucoazul de metileno, que tem essa coloração incolor. E também o ácido glucônico. E aí, quando a gente mexe aqui a nossa reação, a gente deixa ela bem agitada, ó, vai ter a entrada de oxigênio. Então, quando o oxigênio entra em contato aqui com essa reação, ela vai o quê? O leucoazul de metileno, ela vai o quê? Ela vai perder elétrons, né? Ela vai ser oxidada e de incolor, né? Com a entrada ali do oxigênio, né? Ela vai formar ali o azul de metileno, que deixa ela assim nessa coloração azul. Agora, gente, para deixar também, vou mudar um pouquinho, né? A cor, a gente consegue também mudar a cor. Então aqui a gente tem a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é um indicador de ácido base, né? Então quando a gente coloca ela numa solução e ela é uma solução ácida, ela vai ficar incolor. Mas se ela for uma solução básica, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar roxa, né? Então vamos adicionar aqui, né? Lembrando que a gente usou quem, gente? A gente usou o hidróxido de sódio, né? Que ele é bem básico. Então, adicionamos aí a fenolftaleína. Vamos chacoalhar aqui, ó. E quando a gente chacoalha ela, vocês estão vendo que está mudando a cor dela?
ela está ficando roxa. E aí, quando ela entra em repouso, ela volta a ficar rosa. Vamos fazer aqui de novo para vocês verem. Vamos colocar um pouquinho mais de fenolftaleína. E aí a gente agita ela, deixa ela bem furiosa. E aí ela vai ficar com essa coloração bem roxa. E aí a gente deixa ela em repouso e aos poucos ela vai retornando ali a coloração rosa. Por isso que ela é denominada, ela é chamada, né, esse experimento, ela é chamada de água furiosa. Mais uma vez. Então, ainda continuando falando aqui sobre a corrosividade, então as substâncias são corrosivas, elas são comuns ali em processos industriais, em produtos ali de limpeza, né? Então a gente tem o ácido muriático, né, que é o HCl, que é usado ali para fazer aquela limpeza pesada, para tirar todas as manchas ali, né, por exemplo, do chão, de azulejos, tá? E também ela é presente ali no corpo humano, ali no suco gástrico, né? Então a gente também tem um ácido clorídrico que vai ajudar ali no processo de digestão. E o contato ali com essas substâncias vai exigir o quê? Cuidados rigorosos, porque eles podem causar queimaduras químicas e também danos permanentes. Então vamos agora para o nosso experimento. Então vamos aqui para o nosso experimento da corrosão do ovo. Então aqui a gente tem o ovo, né? Acho que todo mundo conhece o ovo, deve comer aí em suas casas. Vamos colocar aqui dentro desse becker e vamos colocar aqui o vinagre, né? Então o vinagre, ele é o que, gente? Ele é um ácido fraco, ele é um ácido acético. Então a gente vai adicionar aqui o vinagre e ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, mas já começou aqui a formação de algumas bolhas. Então já está acontecendo essa reação entre o ácido acético, né, que é o vinagre, com o ovo. Então quando o ovo é colocado ali no vinagre, vai ocorrer o quê? Uma reação de corrosão química entre o carbonato de cálcio, né, que tem ali na casca do ovo, tá, gente? Então, na casquinha ali do ovo, a gente tem um carbonato de cálcio e ele vai reagir ali com o ácido acético. Vocês estão vendo aí no nosso slide, né, essa reação. Então, ele vai reagir e vai formar quem, gente? O acetato de cálcio com a liberação de quem, gente? Do CO2, do dióxido de carbono, né? E mais também a liberação da água. Então, ó, essa reação vai aqui acontecer. Como eu falei, né, gente? Esse ácido, né, o ácido acético não é um ácido tão forte. Talvez se a gente usasse ali um ácido sulfúrico, um ácido clorídrico, né, essa reação aqui ia ser muito mais rápida. Porém, a gente tem o quê? A gente vai ter aqui, ó, essa reação acontecendo. E para que a gente chegue no nosso resultado final, que a gente gostaria, vai levar em torno ali de 3 a 4 dias. E olha o que aconteceu aqui com o nosso ovo. Então aqui, ó, deixei essa parte aqui sem estar, né, em contato direto com o vinagre. Então aqui, ó, a gente tem a casquinha ainda do ovo, mas olha só, em todo o seu entorno, gente, ele perdeu a casca. E por que isso aconteceu, gente? Por que a casca desaparece? Foi exatamente aquilo que eu expliquei para vocês, né? Aconteceu essa reação entre o carbonato de cálcio e o vinagre. E por que, gente, que esse ovo tá tão grande, né? Se a gente pegar ali em comparação com o tamanho de ovo normal, ele tá bem maior. Então aconteceu também a questão da osmose. Então depois que ele perdeu ali a sua casca, né, ficou só essa membrana aqui, ó, do ovo, ela é permeável, né? Então, como essa membrana é permeável por ação da osmose, a água ali do vinagre ele vai entrar aqui dentro do ovo, né, para tentar equilibrar ali as concentrações. E aí esse ovo vai inchar, né, ele vai aumentar porque ele absorveu a água. Então aqui, ó, a gente teve essa reação da corrosão, continua acontecendo aqui, ó, e depois de alguns dias ele fica exatamente assim. Então essa daí foi a nossa demonstração da corrosão do ovo. Voltamos aqui para o estúdio. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, que vocês tenham se divertido aí com as nossas reações químicas. Um abraço e até a próxima!